Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Facieg Pod. Que bom ter a companhia de vocês e que bom ter a sua companhia também, Márcio. Fernando, a recíproca é verdadeira. Esse ambiente realmente ele é muito saudável, porque ele nos permite entrevistar pessoas que estão fazendo a diferença no estado de Goiás, personalidades do meio empresarial, do empreendedorismo e também do meio acadêmico. E por falar em meio acadêmico, hoje nós vamos falar de uma das instituições mais queridas e respeitadas, não é só de Goiás não, é de todo o Centro-Oeste e também do Brasil. Que honra receber você aqui, Angelita Pereira de Lima, reitora da UFG. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada a todos os ouvintes que nos acompanham. E quando o Márcio fala da importância da UFG, é sem nenhum exagero, né? A gente está falando de uma instituição com 30 mil estudantes, com 109 cursos de graduação. Aquilo é um universo. Sem dúvida. Para vocês terem uma ideia, a UFG, somando os estudantes, mais os professores, servidores técnicos, mais os colaboradores, nós somos uma comunidade de em torno de 40 mil pessoas, equivale a um município como Itaberaí. Quase o tamanho do meu Porangatu. Quase! Mas como Itaberaí, por exemplo. E, então, o PIB de Itaberaí era, pelo menos em 2023, eu não sei, em torno de 1 bilhão e 800 milhões. O custo da UFG é em torno de 1 bilhão e 100 milhões. Isso significa a gestão de um recurso imenso. Mais de 90% desse recurso não entra na conta da universidade porque é pagamento de pessoal entre os servidores ativos e já os aposentados e pensionistas. Então, nós temos aí, sobra menos de 10% desse valor para a gente gerenciar esse universo que somam mais ou menos 370 mil metros de área construída. Nós estamos fazendo nosso plano diretor. E, assim, milhões de áreas, fazendas e áreas não construídas, mas de área construída, 370 mil metros quadrados. Tem até um plano diretor? É uma cidade mesmo. É uma cidade, nós estamos... Nosso plano diretor, o último plano diretor da UFG foi atualizado na década de 80. Então, nós estamos agora, e nós temos uma resolução que diz que temos que atualizar a cada 10 anos nosso plano diretor. Então, nós estamos fazendo já a atualização agora, com um pouco de atraso. A universidade sofreu muitas modificações, ampliou, teve uma ampliação, o Reúne teve um impacto. Agora, nós estamos terminando já o diagnóstico para o plano diretor da universidade para os próximos 10 anos. E é isso, tem que ter um plano diretor, um plano de expansão, diretrizes, né, onde se constrói, onde não constrói, como resolver os problemas, que são os problemas iguais aos problemas de uma cidade. Só que é uma cidade espraiada, fragmentada em campos, né, em 4 campi. Em breve teremos mais um, que é em Cidade Ocidental. Um pouco dessa expansão está crescendo para lá, então? Está crescendo para lá. Ótimo. A UFG... foi contemplada no PAC das universidades em junho de 2024, né, um anúncio que o governo federal fez, com uma expansão. A UFG é a única universidade da região centro-oeste contemplada com a expansão de um novo campus. Nós solicitamos uma expansão de 3 novos campi. Cidade Ocidental, em Anápolis e em Porangatu. E fomos contemplados com uma expansão. Na verdade, foram 10 novos campi criados pelo governo federal em todas as regiões. Na região centro-oeste, apenas um. Então, nós teremos esse novo campus em Cidade Ocidental. Além disso, nós fomos contemplados com 3 obras do PAC. E aí, daqui a pouco, eu posso falar dessas obras do PAC. Mas, voltando ao campus Cidade Ocidental... o pacote para a criação do campus são 60 milhões, 50 milhões para construção, para equipamento, para equipar, e 50 milhões para construção e 10 milhões para equipar e para tornar o campus um lugar já completo, começar as atividades com tudo pronto. Não dá para ter todos os cursos lá também, é uma parte. Não, a orientação do governo federal, eu estou chegando de Brasília agora, fui a Brasília hoje conversar com o novo secretário da CESU, da Secretaria do Ensino Superior do MEC, para tratar justamente disso, para apresentar para o novo secretário
porque na semana passada houve uma troca na gestão. Qual é a nossa proposta lá em Cidade Ocidental? Nós vamos criar... quando nós fomos contemplados, a orientação era criar cursos com atratividade, que pudesse atender a demandas da região e que pudesse mobilizar a juventude para estudar. Então, nós vamos fazer um campus, uma unidade acadêmica, que vai se chamar Instituto de Inovação, voltada para a área de gestão e comunicação, tecnologias da informação. A comunicação fica, mais tecnologia da informação. Então, são 2 cursos já consolidados e 4 novos cursos. Vocês sabem que a UFG ela tem a mania, vamos dizer assim, de criar novos cursos. Inteligência Artificial foi o primeiro curso em bacharelado no Brasil. Antes, engenharia de software não existia. Nós que começamos a formação de engenharia de software, hoje são áreas já consolidadas no país. Nós vamos criar 4 novos cursos. Vou ver se eu me lembro todos aqui de cor. Ciência da segurança. A segurança no país, nós temos um sistema público, um sistema único de segurança no país, né? E não há formação em segurança. Então, vamos criar um bacharelado em ciência. Nós vamos criar um curso de inteligência artificial em gestão pública. O uso para a gestão pública. Hein? Nós vamos criar um curso de engenharia de segurança cibernética. Nós vamos criar um curso de gestão em saúde digital. Todas as áreas integradas do ponto de vista da tecnologia da informação. Tudo muito tecnológico, Tudo muito tecnológico, que tem um grau de atratividade importante, inclusive, na relação com as empresas, com a indústria e com as instituições. E 2 cursos mais tradicionais. Administração pública, que é ali pertinho de Brasília, então tem muito a ver, e engenharia de software. Então, nós teremos 2 cursos mais tradicionais e 4 cursos em que nós estamos abrindo fronteiras, né? Nós estamos abrindo frentes. Aí, daqui a pouco já vai ter um monte de gente, um monte de universidade ofertando esses cursos. Eu sei porque, quando eu apresentei no MEC a proposta, já alguns reitores, umas reitoras já me pediram, manda sua proposta, não vamos estudar aqui, vamos ver se a gente pode fazer também. Então, isso é bacana, é uma proposta ousada para fazer, porque essa também é uma orientação do governo, né? Criar cursos que tenham atratividade, e que tenham impacto no desenvolvimento local e no impacto na empregabilidade. Nós não temos dúvida que essas áreas todas têm alta empregabilidade no país e, sobretudo, ali na região do entorno de Brasília. Eu acho que os cursos de maior procura, eles têm mostrado isso, né? As pessoas se interessam pelo que de fato está em alta. Então, criar cursos ligados mesmo ao que as pessoas buscam é de fato um negócio interessante, né? Porque negócio de tecnologia, todo mundo quer fazer alguma coisa ou quer pelo menos entender, ou vai ser necessário entender, né? Eu acho o IA é um sucesso já na UFG. Não só na UFG, né? No Brasil todo. Porque aqui né? a gente tem o centro, né? Como é que é? A CEIA, como é que... o CEIA, o Centro de Inteligência Centro de Excelência em Inteligência Artificial. O CEIA surgiu antes do curso. Ele, na verdade, é uma unidade Embrapi. Eu falo que a Embrapi é a Embrapa da indústria, né? Do setor da indústria. E nós somos uma unidade Embrapi em Inteligência Artificial. E, numa parceria com o governo do estado, com a FAPEG, com recursos da FAPEG, criou-se o Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Bom, e aí o Centro de Excelência de Inteligência Artificial, uma relação com as empresas, com as indústrias, para criar soluções para as indústrias. Mas precisa de gente para fazer isso. Então, o que nós temos que fazer? Formar gente. Como é que a gente forma gente? Criando curso. Aí, então, propusemos a criação do curso, o bacharelado, o BIA, né? O Bacharelado em Inteligência Artificial. Quando foi? Nós já formamos a primeira turma no ano passado, então foi há 5 anos. Nós já estamos, agora já formar a segunda turma. E tem aluno do estrangeiro também, né? Tem gringo que vem estudar, não tem? Na verdade, nós temos muitas parcerias, na verdade, nos projetos do CEIA. Eu não sei te dizer se na graduação nós temos estudantes internacionais. Eu acho que não. Nós fizemos agora a recepção estrangeiros, nós temos em torno de 200, um pouco mais de 200 estudantes internacionais de vários países, de mais de 15 países. Fizemos uma recepção com todos eles. A nossa parceria mais próxima é com os países
de língua portuguesa e da América Latina, mas temos também da Europa, temos 2 ou 3 estudantes de língua inglesa. Então, o nosso processo de internacionalização, nesse aspecto, ele ainda está incipiente, né? Já é forte. Então, eu não sei te dizer se dentro do curso de inteligência artificial nós temos estudantes internacionais, mas parceiros internacionais eu tenho certeza. Que os olhos do mundo estão voltados para cá, estão. Sem dúvida. Vamos falar do Sicredi, Márcio? Fernando, o Sicredi ele tem uma estrutura de trabalho muito interessante. Ele vai disponibilizar para você tudo aquilo que o banco tradicional fornece, mas com muitas diferenças. A começar pelo atendimento. O atendimento é diferenciado, é humanizado, sobretudo porque lá você não é correntista, você é cooperado, você faz parte, inclusive, dos resultados daquela agência. E outra marca muito forte do Sicredi, e modéstia à parte eu posso dar esse testemunho, o Sicredi é amigo da comunidade. Onde tem a associação comercial que tem Sicredi, é uma parceria incrível. Ele realmente fomenta o empreendedorismo e a gente tem que ser parceiro de quem é parceiro da gente. Então fica o convite, se você já empreende ou vai começar a empreender, você tem que estar no Sicredi, que lá você vai ter todo o respaldo para a sua atuação empresarial. Reitor, eu tenho que puxar a sardinha para minha brasa aqui, né? Eu quero só dar um testemunho aqui. Eu com muito orgulho sou lá de Porangatu, no norte goiano, e lá teve uma mobilização popular muito bonita, né, para trazer a UFG. E por razões óbvias, né? Onde a UFG chega, ela muda a cara de uma região. E muda, claro, para bem melhor. E deu um pouquinho de frustração quando foi anunciado que viria, não desmerecendo o Estado Ocidental, muito pelo contrário, merecidíssimo. A região do entorno é uma região que, em aspectos populacionais, econômicos, sociais, é uma região que merece, sim, ter uma unidade da UFG. Mas como é que está a perspectiva lá para o norte goiano, que, em termos de instituições de ensino públicas, o leque de opções é muito limitado? Essa não é uma decisão que cabe apenas à universidade. A universidade pode manifestar o seu interesse. Nós manifestamos o nosso interesse em ter um campus em Porangatu, tanto que quando nós fomos consultados, nós apresentamos uma lista com três possibilidades, né? Cidade Ocidental, Porangatu e em Anápolis, que é onde também nós temos uma área já disponível para criar uma estrutura da UFG. E lá em Porangatu, nós também temos, né, recebemos já as lideranças municipais e há uma disponibilidade para parcerias. Mas a escolha foi do governo federal, do MEC, em parceria, e aí, obviamente, né, guiada aí pelo presidente da República, mas o que o Lula disse aos reitores foi o seguinte: façam, a hora que terminar, vai ter mais, né? Então, nós temos que fazer, nós temos que cumprir bem a tarefa, mostrar que nós levamos muito a sério a tarefa da universidade, né, de formar pessoas, de dar continuidade a uma instituição forte como é a UFG. A UFG hoje é, sem dúvida, a melhor instituição de ensino superior pública da região Centro-Oeste. Ano passado, nós ganhamos um prêmio CAPES Clarivate, que a Clarivate é uma instituição que mede os periódicos, as leituras, o impacto dos periódicos, das publicações. A UFG é a instituição com maior número, a partir de 4.000 publicações, com maior impacto na região, no país. Então, é a melhor região, a universidade da região Centro-Oeste em publicações científicas. Então, a UFG nós temos muito zelo, muito cuidado com isso. Então, obviamente, quando nós terminarmos de implantar Cidade Ocidental, e já vamos começar os cursos agora no segundo semestre, e o governo sinalizar para uma nova expansão, nós estaremos lá solicitando do Porangatu, já fizemos compromisso com as lideranças que faz parte da nossa expectativa, vamos solicitar e vamos continuar apresentando, viu, Márcio? Pode ficar, valeu aqui a sua apertadinha. Reivindicação, né? Deixa eu só, Fernando, mais um ponto que eu acho importante a gente trazer aqui para a discussão. A minha graduação foi em faculdade particular, só que o mestrado eu fiz na universidade pública, lá na UNB. E me chamou a atenção esse período 2 extremos. Primeiro, a qualidade do ensino, é impressionante o nível, até porque, como eles estavam com poucos professores, colocaram como disciplina obrigatória a docência. Né? Então, eu tive que dar aula lá. E eu já dava aula em faculdades particulares. Eu dei aula de Direito para o primeiro período de Ciência Política.
E eu pensei assim, vou abafar, né? Que eu já dou aula há muitos anos. Nossa senhora, eu saía suadinho da sala de aula. Os molecada de 15, 16, 17 anos, mas tudo voando baixo. Nível... na UNB. Na UNB. Um nível impressionante. Só que, por outro lado, o bloco que ficava o direito, naquela época, também ficava contabilidade, relações internacionais, economia, administração. Ficavam uns 8 cursos. E, reitora, não havia um bebedouro funcionando. 0. Não tinha. Então, assim, chamava muita atenção também o sucateamento. E isso só quando eu fiz mestrado, uns 20 anos atrás, né? Qual que é a realidade hoje estrutural do ensino público federal? Então, 20 anos passados, né, já nós tivemos o Reúne, né, que foi a grande expansão das universidades públicas no Brasil. Isso mudou completamente a UFG, eu vou falar pela UFG, por exemplo, mais que dobrou o espaço físico, mais que dobrou o número de professores, mais que dobrou o número de estudantes. Nós saímos de 12 mil estudantes, mas o UFG e o UFCAT, que eram campos da universidade, já não estão mais nessa conta. Então, nós tínhamos 12 mil com dois campos que viraram universidade para 22, mais que dobramos o número de vagas e ampliamos muito a nossa estrutura. Agora, cada vez que amplia, aumenta a demanda e o custo, né, de manutenção. Obviamente, há 20 anos, nós estávamos saindo daquele período do então ministro Paulo Renato, que houve pouco investimento, na verdade, partia-se naquele momento para a privatização das instituições públicas. O que não pode acontecer no Brasil, porque 90% da pesquisa realizada no país é feita pelas universidades, né? Então, isso não pode acontecer no Brasil. A privatização das universidades, o investimento, né, no ensino superior e na pesquisa, ela acontece nas universidades e é fundamental para o desenvolvimento do país. Então, esse momento que você viveu, eu já estava dando aula na universidade, eu sei do que você está falando. Eu posso te dizer que a realidade mudou, mas passamos aqui de 2015, 2016 também um longo período sem investimento na universidade. Escassez de verba. De escassez de verba. Obviamente, isso tem impacto na manutenção, e eu sei disso porque agora eu estou à frente na gestão. Nós temos feito um esforço imenso para começar, agora que tem o recurso aprovado na LOA, ele chega, ele não é cortado, eu posso contar com ele. Nós estamos fazendo muitas ações para começar a colocar os prédios que estão sem manutenção em condições de funcionamento. Nós contratamos agora, no ano passado, fizemos uma licitação, duas empresas para em 3 lotes, 3 lotes de campos da universidade, para fazer as pequenas reformas. São quase 10 milhões, 8, 9 milhões, só para fazer manutenção de pia quebrada, de vidro quebrado. Nós não vamos pintar, nós não vamos cuidar da estética, nós vamos cuidar da manutenção do prédio com esse contrato. Isso aí não é suficiente para colocar. Nós estamos priorizando as salas de aulas, obviamente, que é o lugar mais importante da universidade, é onde se faz o ensino. Agora, queremos investir nos laboratórios, atualização dos laboratórios de ensino de graduação. Os de pesquisa têm financiamento, os de graduação não têm. Estive no MEC hoje conversando com o nosso secretário para falar exatamente isso. Eu posso depois dar os números para vocês. Então, nós ainda enfrentamos dificuldades, mas não nesse nível mais. Pelo menos aqui na UFG, eu acho que na UNB também não. Mas temos feito um forte debate no Brasil, e agora com o ministro Camilo, esteve recentemente na última reunião com os reitores no mês passado, ele disse o seguinte: nós precisamos, e eu estou junto, ele disse, o ministro, precisamos de ter um modelo de financiamento das universidades que não dependa da aprovação anual da LOA. Ele tem que ter um tipo de financiamento que não fique refém. Hoje nós estamos aqui em março, a LOA está sendo aprovada hoje, nós estamos sem recurso até hoje. Então, esses 3 primeiros meses nós vamos vivendo
no aperto, né? E aí você começa a executar recurso em abril, depois você só tem 6 meses, 7 meses para executar todo o recurso que chega. Ainda é um susto, né? Ainda é um susto. Então, nós precisamos pensar, e o ministro sinalizou que está do nosso lado para pensar um sistema de financiamento das universidades que tem uma perenidade, que a gente não sofra o que nós sofremos toda a virada do ano e começo de ano. Isso tudo para te dizer, Márcio, que se a gente tem um governo que tem, na educação, uma política pública que é prioridade, nós podemos, inclusive, projetar, ter expectativas. Não quer dizer que não tem problemas, tem muitos problemas, eu posso listá-los. Mas bebedouro funcionando, eu acho que já tem em todo lugar. Angelita, todo mundo fala que a Universidade Federal é para rico, que quem tem uma formação melhor, quem passa pelas melhores escolas é quem vai acessar as universidades públicas. Isso em todo o país. A lei de cotas, ela mudou um pouco isso? Totalmente. Ela facilitou o acesso do pobre à universidade? Totalmente. 50% das vagas são para ampla concorrência. Na ampla concorrência, entra, então, quem estudou em escola privada, em quem estudou nas melhores escolas, há uma concorrência com esse público que você definiu aqui, que tem melhor formação. 50% das vagas são para oriundos de escolas públicas e as cotas, são 9 tipologias de cotas, né? Negros, quilombolas, indígenas, com renda social, com demanda social, com deficiência. Então, isso mudou. E no ano passado mudou ainda mais. Um cotista, uma pessoa que possa concorrer nas cotas, ele pode concorrer na ampla concorrência, se ele tem uma nota alta e for aprovado por ampla concorrência, essa vaga dele, que seria pelas cotas, fica livre para outro cotista, porque ele passou pela ampla concorrência. Então, isso muda completamente. A UFG, por exemplo, hoje tem mais de 400 estudantes indígenas. A maioria deles faz o curso de licenciatura, que são mais de 300 estudantes, no nosso curso específico para a formação de professores indígenas. Mas em torno de 100 estão nas outras áreas. Então, gradativamente, e esses entram por um sistema extra, o que nós chamamos de UFG Inclui, que é um sistema de cotas da UFG que cria uma vaga extra numerária, ou seja, se o curso tem 50 vagas e um indígena passar para aquele curso num sistema seletivo próprio, é 51, é 50 mais um, não tira a vaga de ninguém, é uma vaga a mais. Então, nós temos nesses cursos mais de 100 estudantes. Criamos agora também vagas extranumerárias para pessoas trans, que têm muita dificuldade para terminar o ensino médio, para passar pelo sistema educacional e depois entrar na universidade. Então, são oprimidos o tempo inteiro, são excluídos o tempo inteiro. São pessoas que têm muitas frentes de luta de sobrevivência. Para chegar na universidade é muito mais difícil. Então, nós criamos agora, me parece que são 14 estudantes que vão entrar pelo sistema. Eu não tenho os dados ainda, nós estamos ainda em fase de matrícula. Mas... E uma curiosidade, Angelita, eu sou da Universidade Federal, mas eu não sou dessa época das cotas. Como é que eles se misturam ali dentro? Esses estudantes se integram todos ou ficam separados em tribos e eles conseguem se destacar, eles conseguem alcançar o mesmo nível dos outros? Só pegar o gancho da pergunta da Fernanda, quem critica as cotas argumenta que o nível escolar das universidades federais vem caído à medida que teve a implantação das cotas. Isso é mito, é realidade? Isso não tem embasamento nos dados. Por exemplo, a UFG, que tem essa dimensão agora, mais de 60% de seus estudantes têm renda inferior a um salário mínimo e meio per capita. Nós temos cursos em que temos estudantes com menos de meio salário mínimo, renda familiar per capita. Mas a UFG segue subindo nos rankings, né? Está entre as 900 e 1.100 universidades melhor avaliadas do mundo, né? E então a gente diz que a UFG está entre as 5% maiores e melhores universidades do mundo. Por quê? Porque cerca de 25 mil
universidades no mundo, no planeta, são ranqueadas. Não, são consideradas por ranqueamento, mas são ranqueadas, são ranqueadas 2.000. E a UFG fica dessas 25 mil universidades, fica entre a posição 900 e 1.100. Então, nós estamos considerando o universo... Meio, né? Não, considerando o universo, nós somos as 5% melhores entre as 25 mil universidades que existem no mundo. Nós temos, o ano passado, nós tivemos 4.632 artigos publicados indexados. 4.000, isso não é pouco. Em um ano, os nossos estudantes, professores, pesquisadores, cientistas, 4.632 artigos publicados em periódicos indexados, que são periódicos que têm indexação, que têm validade, né? Validade científica. No final dos anos 90, a UFG publicou menos de 100 artigos. Então, a UFG vem aumentando todos os cursos avaliados no ano passado pelo MEC tiveram as maiores notas, né, subiram de notas. Nós estamos, no ranking da Folha, nós estamos com 20 cursos de graduação da UFG entre os melhores do país. Então, você não pode dizer que um sistema de cotas impacta negativamente na qualidade. Puxa porque o nível para baixo. Se a Folha ranqueia, nós estamos lá. Se o Estadão ranqueia, nós estamos lá. Se o índice Xangai Internacional ranqueia, nós estamos lá. Em quaisquer aspecto, se a CAPES Clarivate, se a Clarivate ranqueia, nós somos a melhor do Centro-Oeste. Então, nós não podemos dizer. E aí, por quê? Você pergunta. Porque nós temos os melhores professores. E isso é graças ao Reúne. O Reúne ampliou o número de vagas, movimentou e atraiu para dentro das universidades os cientistas, os jovens cientistas, pesquisadores. Então, muitos vieram. Nós não tínhamos esse quadro, nós já tínhamos um quadro potente, mas ele foi completamente impactado com o Reúne, com os novos pesquisadores do país inteiro, estrangeiros, que estão aqui hoje. Então, aí nós estamos falando, então, de oportunidade. Se o estudante cotista chega, encontra um ambiente acadêmico como você encontrou e te impactou, e que tem uma formação ampla, um ambiente virtuoso do ponto de vista da intelectualidade, do ponto de vista da formação, por que não vai dar certo? Vai dar certo. O problema não está no cotista, o problema está na qualidade do ensino. A questão é a qualidade do ensino. Antes da gente falar da integração deles, aquela pergunta que eu fiz, vamos falar da OCB, Márcio? Fernanda, a OCB, ela faz um trabalho memorável no estado de Goiás. Ela representa as cooperativas. E se você quer chegar com mais firmeza no seu objetivo, você tem que procurar sempre caminhar junto. Então, se você pretende atuar em qualquer campo profissional, se você conseguir inserir a sua atividade dentro da filosofia do cooperativismo, você pega mais pessoas para somar força com esse seu trabalho. Márcio, você não tem nada de cooperativo, não sei como é que funciona, por isso que tem a OCB. Ela vai te auxiliar, te orientar desde o começo até a fase realmente da execução da cooperativa. Márcio, cooperativa, isso aí não dá muito certo. Não dá certo que a maior empresa do estado de Goiás é uma cooperativa, só para vocês terem uma dimensão. Márcio, como é que eu acho a OCB? É só procurar o site da OCB, www.ocb.org.br ou através do Instagram. Procura lá, nosso presidente Luiz Alberto está fazendo um trabalho memorável e vai te ajudar. Angelita, então, os cotistas se integram bem ou ficam segregados lá dentro também? Não é possível haver segregação, porque, primeiro, que são a maioria. Hoje são a maioria. E segundo, porque não há espaço para segregação. É claro, nós enfrentamos problemas, questões de assédio, enfrentamos preconceito, claro. Claro no sentido não de normalizar, que é impossível você controlar todos os espaços. Mas existem hoje um processo de sensibilização e de preparação na universidade que enfrenta de uma maneira muito madura primeiro, a gente não
tanto cotistas quanto pessoas com deficiência, elas não são marcadas como cotistas ou como pessoas de deficiência. Assim, olha, aqui Ninguém diferencia. não há uma diferenciação. Não tem uma etiqueta. Agora, não tem uma etiqueta, mas tem diferenciações no acolhimento, no atendimento. Então, nós criamos nessa gestão a Secretaria da Inclusão. A Secretaria da Inclusão, ela tem 3 diretorias. Uma de ações afirmativas, para um olhar muito específico para esses estudantes. Por exemplo, para as dificuldades de aprendizagem, se tiver, para as dificuldades de integração, quando há, para as dificuldades de permanência por falta de recursos financeiros, de apoio, quando há. Nós temos uma diretoria de acessibilidade para responder às demandas que são altíssimas e muito graves, e nós não temos estruturas adequadas para a inclusão na acessibilidade. E uma diretoria de mulheres e pessoas diversas, onde são acolhidas as mulheres trans, onde são acolhidas as mulheres, quer dizer, nós criamos uma estrutura para fazer o enfrentamento e outras ações do que você chamou aí de integração, né? De preparar essas pessoas que, por exemplo, passaram por uma escola pública de periferia, nunca tiveram um contato com uma universidade, com o público diverso, para criar as condições para conviver nesse ambiente sem se sentir uma pessoa menor, porque não é, mas o ambiente é diferente. Então, existem ações, a Prograde, a nossa Pró-Reitoria de Graduação, tem um programa só de apoio para esses estudantes, apoio de formação, se caso quando tem dificuldade de aprendizagem. Isso foi criado nessa gestão. Isso é típico, característico de um olhar sensível feminino. Então, é por isso que as mulheres têm que estar nos espaços de poder. É isso, é esse olhar diferenciado para o outro, né? Por isso que eu quase não falo nada. Então, fala da Tempo. É tempo de falar da Tempo, né? Pessoal, a Tempo é uma empresa que trabalha no ramo de comunicações. Ela disponibiliza, como qualquer tipo de operador de telefonia, um produto de telefonia onde você tem uma série de vantagens. Dentre elas, o valor. É um valor abaixo que o mercado pratica. Segundo, se eventualmente você precisar tirar alguma dúvida, algum questionamento, o atendimento é personalizado, fica lá se humilhando, não fica se humilhando naquelas centrais de atendimento. E, além disso, também você está fortalecendo o sistema das associações comerciais, porque parte do que você está pagando no seu telefone, você vai estar ajudando o sistema a permanecer. Márcio, onde é que eu acho a Tempo? É só procurar a nossa rede de associações comerciais, você vai ter todas as informações. Fernanda, deixa eu jogar um pouco de tempero nessa prosa. A senhora falou... Se o tempero for bom... Não, é pimenta e malagueta. A senhora falou de segregação. Não, eu não, ela. Dentro da segregação, não existe hoje, dentro das universidades federais, uma segregação ideológica com quem tem um pensamento mais conservador, com quem é de direita, por parte, sobretudo, do corpo docente. Não existe uma estrutura hoje muito direcionada das universidades, um pensamento mais à esquerda e também uma postura de realmente uma segregação de quem tem esse pensamento distante? Primeiro, acho que não cabe aí uma expressão como segregação, que segregar é isolar num ambiente fechado em que se não tem qualquer tipo de interação, né? Segregar é realmente... Isolar. É afastar, né? Isolar já é menos do que segregar, né? Isolamento, ele tem, mas tem esse sentido mesmo, né? E agora, a universidade é o ambiente do debate. A universidade é o ambiente das disputas de ideias e de produção de ideias. É o ambiente das artes, da cultura. Então, é natural que esse debate esteja nas universidades, né? E é natural que pensamentos diferentes, não se faz um processo seletivo, não se faz por esse caminho. E na convivência, eu responderia a sua pergunta o seguinte: se há uma, que eu acho que não há, uma divisão, se ambos os lados, se os lados divididos forem republicanos, não há problema. Nós somos maduros o suficientes para conversar, somos maduros o suficientes para construir consensos e maduros o suficiente para votar quando não há consenso. É assim que funciona a universidade, nos seus colegiados. Agora, quando não há maturidade e não há republicanismo, pode ser que aconteça algo do que você esteja falando, mas isso não é da instituição, isso é das pessoas
sobre as quais não temos o controle e não temos a possibilidade de, a não ser depois com as nossas normas internas, ouvidorias, verificar e ver o que se faz em situações como essa. No mais, o debate. Não existe imposição de ideologia, né? Existe o debate. É o debate. E aí, é um ambiente de disputa de ideias, é um ambiente de criação, é um ambiente de... Então, nós vamos encontrar... Boa noite. É o seu celular, Márcia? Olha Disfarça. só. É a Siri. A Siri tá querendo te salvar aí, viu? Ainda bem que a Michelle, que é minha patroa, não tá aqui do meu lado. Você imagina se esse trem fala... falando com você? Ela fala, quem que é essa mulher, Márcia? Não, porque... Pois é. Então, se há uma disposição para o debate, e aí o convencimento é uma outra etapa, né? Por exemplo, ser conservador, ser de direita, mas digamos assim, é factível existir nesse ambiente, como ser de esquerda, como ser mais progressista. Agora, não dá para ser fascista, não dá para ser nazista, não dá para defender o discurso do ódio, porque isso nós estamos ferindo não só a possibilidade da convivência, mas também estamos ferindo a nossa Constituição, que é cidadã, né? Então, o direito e a cidadania, e reger tudo isso é um grande desafio, porque é reger as diferenças, as diferentes ideias, né? Angelita foi minha professora, gente, na universidade, no curso de comunicação. Você continua dando aula? Continuo. Você dá aula de quê? Hoje eu dou aula, nesse semestre eu tenho uma turma de jornalismo literário, que é uma disciplina muito boa, bacana, a gente lê muitas reportagens, lê muita literatura e eu eu conduzo o processo de aprendizagem de escrita de reportagens, de grandes reportagens ou de textos em profundidade, né? E com a técnica da escrita literária. Então, é um desafio, uma disciplina bacana. Você já fez jornalismo literário? Fiz. Em especialização. Nossa, essa disciplina é maravilhosa. Eu lembro que eu cobria polícia na época. Eu trabalhava em um jornal e cobria polícia. E eu comecei a fazer jornalismo literário em cena de crime. Isso. E os textos ficavam lindíssimos, assim. Era uma cena sensíveis, trágica, lindíssimos, mas no sentido de ter sensibilidade, né? Uhum. O jornalismo literário é apaixonante mesmo. É uma disciplina eu gosto linda. Muito. E eu diria, refrigera muito o meu intelecto, refrigera muito o meu espírito, né? Eu saio na terça-feira feliz da vida com os meus alunos. Coisa boa. Vamos falar um pouquinho da Rádio UFG Oba! também, que tá bombando. Isso, Rádio UFG. Então, a nossa querida rádio universitária, criada em 1962, por uma resolução lá do nosso primeiro reitor, professor Colemar Natal e Silva, no ar, mais de 50 anos, mais de 60 anos, na faixa AM, né, já estava com um transmissor muito debilitado, nós tínhamos pouca audiência em função da qualidade. Agora é a Rádio UFG FM 88,5. E nós, né? alunos de comunicação, passávamos por lá e era um evento, o dia que ia para a rádio, falar nos microfones. Exatamente. E agora vai para FM. Está em FM. Nós, desde o dia 10, nós fizemos a virada de chave. Estamos com a programação experimental ainda. E foi um processo, primeiro assim, 2013 tem um decreto presidencial fazendo a indicação da transição, né, do sistema AM para FM, dando suporte apenas para a permanência das AMs regionais. Nós somos um AM, nós éramos uma AM local, né? De lá para cá, muitos obstáculos foram enfrentados, né? Mas agora, nesse governo, no início já do governo Lula, a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, entrou em contato com os reitores e com as instituições. A UFG é uma das únicas universidades que tem uma concessão de rádio. É a UFG e a UFSC de Santa Catarina. Todas as demais entregaram suas concessões para o sistema Radiobras, de tão difícil que é manter um sistema como esse, né? E o que tem na programação? Agora nós temos música boa, nós temos a programação da Rádio Nacional, nós somos uma retransmissora da Rádio Nacional, da EBC. Tem jornalismo? Tem jornalismo local, tem cobertura, eu já até ouvi uma Pode cobertura... passar a frequência aqui. 88,5.
5, já falei aqui. Tem Música esporte? muito boa. Tem os Doutores da Bola O Doutores da Bola está voltando, mas, mas isso ainda não está na grade. Nós estamos fazendo a transição ainda da programação. É experimental. Nós queremos ter uma conexão direta com com a TV UFG, né? Programações conjuntas e transmissões simultâneas. Então, nós estamos aí a nossa SECOM, cujo secretário é o professor Sálvio, tem a incumbência hoje de integrar o sistema de comunicação audiovisual da UFG com a TV, a rádio, o UFG FM 88,5 e o nosso jornal, que hoje é digital, e nós queremos voltar a imprimir jornal e nós termos um sistema de comunicação operante e integrado, totalmente integrado, voltado para a cultura, para a educação e para a ciência no estado de Goiás. Márcio, a MAG está com a gente, vamos prestigiar o nosso parceiro. Fernanda, a MAG é a maior seguradora do Brasil e ela tem uma expertise em seguro de vida. Muitas pessoas focam muito no seguro patrimonial de veículo, mas esquece o essencial que é a vida, que obviamente é muito mais importante. E por curiosidade, o seguro de vida costuma ser muito mais barato do que o seguro, por exemplo, de veículo. E outra marca muito interessante da MAG é que ela possibilita o seguro coletivo. Então, você empreendedor, você tem 3, 4, 5, 10 funcionários ou até mais, você consegue fazer um seguro coletivo, os valores são bem baixinhos e você traz uma proteção para todo o seu empreendimento. Márcio, como é que eu acho a MAG Seguros? Procura nossas ações comerciais, que lá você vai ter todas as informações. Nós tivemos a honra de também entrevistar outra mulher que é exemplo de empreendedorismo, que deu um show, como a senhora está dando aqui, que foi a professora Olga, reitora da PUC. Olga Ronchi. Ela é extraordinária como a senhora é também. E ela pontuou muito bem que, tanto na questão do acesso, quanto na conclusão dos cursos superiores, a maioria são de mulheres, né? E ela também contou um pouco da sua história pessoal, dos desafios que ela teve enquanto mulher. E eu queria também o testemunho da senhora. A senhora vai em muitos eventos, e assim, é uma situação até chata. Chega lá, só tem homem, né? Cadê o reitor? Não, não é o reitor, cadê é a reitora. Cadê o reitor? Como que a senhora lida e quais são as perspectivas de mudança desse cenário, sobretudo através do papel do UFG? Ontem mesmo eu estive num evento da prefeitura, tinha 10 homens na mesa, 8 homens e 2 mulheres, todos os homens falaram menos as mulheres. É constrangedor e me constrange o fato de que os homens não se constranjam por isso numa situação como essa. Exatamente. É constrangedor, é uma situação muito recorrente, sobretudo aqui nas estruturas de poder do Estado de Goiás, né? Seja do sistema judiciário, do sistema legislativo, do sistema executivo. Do sistema associativista. Também. Mesmo padrão. O comum mesmo, exatamente, no Sistema S, por exemplo, né? No Sistema S, somos 2 conselheiras dentro do SEBRAE, né? E é uma situação em que, para as mulheres permanecerem e esse constrangimento não se tornar um impedimento, você tem que ter compreender o limite. Eu digo eu fui outro dia fazer uma palestra lá na Universidade Federal do Sul da Bahia sobre esse assunto, né? As mulheres, liderança e lugar de poder, né? Primeiro, a gente tem que entender que não é pessoal, porque se for pessoal, você nem ocupa esses lugares, né? É de uma estrutura que é uma estrutura, eu vou dizer da maneira mais elegante que eu consigo, é uma estrutura que não se constrange com a exclusão, quase a segregação das mulheres na representatividade, embora as mulheres sejam representadas, estejam ocupando lugares, são secretárias, são reitoras, são lideranças importantes, né? Mas é algo que para mudar, não mudará espontaneamente, viu, Márcio? Isso Estamos não vai buscando, ser, né, reitora? Isso tem que ser pontuado, tem que ser dito, como está sendo dito aqui agora, mas tem que criar mecanismos. E os mecanismos têm que ser um pouco mais fortes, um pouco mais eficazes. Por exemplo, nós temos a lei de cotas, e eu estou coordenando uma pesquisa nacional de olho nas urnas, uma lei de cotas para mudar essa realidade no sistema legislativo, né, no poder legislativo. A lei de cotas, ela incide sobre as candidaturas. Aí
tem uma série de formas de burlar essa lei, né? Com candidaturas fictícias, com não apoio às mulheres. Como ela não incide nas cadeiras, não define as cadeiras, e as mulheres têm que ser candidatas, senão o partido é punido, isso não é suficiente. Já melhorou. Hoje, os índices são os seguintes, em torno de 17% de deputadas federais, 15% de deputadas estaduais, 12% de vereadoras, menos de 5% de prefeitas, menos de 2% de governadoras. Então, mas no sistema, no Poder Executivo não existe nenhuma ação de fomento, vamos dizer assim. Então, melhorou, mas nesse ritmo, nós vamos demorar 50 anos para chegar a uma paridade, né? Então, precisa ter política pública, precisa ter normativas e precisa ter intervenção, senão não modifica. Se for interesse mesmo de modificar, e aí as mulheres é que vão dizer que é preciso, que é interesse para criar novas formas de intervenção, espontaneamente não vai acontecer. Eu ia dizendo que as universidades são espaços férteis para isso, né? Para capacitação de potenciais líderes femininos, de trazer essas mulheres que são mais engajadas, de fazê-las acreditar que é possível elas alcançarem espaços de liderança, a terem voz. Isso, a universidade é um ambiente muito importante para esse tipo de iniciativa, né, Angelita? Sem dúvida, mas tem que cuidar, porque também, mesmo nas universidades, né, as mulheres são a maioria, mas, por exemplo, na carreira, né, os homens são pesquisadores, eles chegam mais cedo, antes das mulheres, no topo da carreira, né? As mulheres demoram mais, não é por incompetência não, é porque tem as intercorrências, as questões de gênero que interferem na sua carreira e não há mecanismos de compensar isso para as mulheres. Então, olha só, o salário é igual. Então bacana, tem igualdade na universidade? Não tem. Se o pesquisador, o professor, chega mais cedo, atinge mais cedo o pico da carreira, com bolsa, com salário máximo, então ele passa mais tempo recebendo mais. Se a mulher demora mais, ela vai passar menos tempo recebendo menos. Então, só aí você já não tem a igualdade salarial. E lá no meio do caminho, ela tem a licença maternidade também. Tem as licenças maternidade. Depois ela demora para voltar para pesquisa, para reocupar o lugar que deixou para exercer a maternidade. Se não houver mecanismos de compensação, não há, e não é possível a igualdade de oportunidades, não há a igualdade nem a paridade nos espaços. Então, é um ambiente ótimo, forma mesmo lideranças, amadurece, é um lugar importante, mas até mesmo na universidade é necessário que haja ações para que as mulheres possam permanecer na formação, permanecer na carreira e crescer na carreira tanto quanto crescem os homens. Eu digo a universidade sendo muito fértil nesse sentido, porque não tem nada mais empoderador do que o conhecimento, né? Então, a mulher, quando ela toma consciência, né? Quando ela tem acesso à educação, então tudo muda. Márcio, vamos falar da VegTex? Fernanda, a VegTex é uma empresa especializada em assessoria tributária. A questão tributária já é complexa por si só. Agora, com essa reforma tributária, nós vamos ter praticamente 2 sistemas ao mesmo tempo, então o que já estava ruim ficou pior, né, no sentido de acompanhamento da gestão do seu negócio. Então, se já era importante você ter uma assessoria tributária, agora melhor ainda. Márcio, onde que eu consigo achar a VegTex? É só procurar nossas ações comerciais, eles vão dar todas as informações para você ter esse acompanhamento e também pagar só o que você deve, né? Oba! Você é uma pesquisadora e faz muitas pesquisas relacionadas a essas questões de gênero e de enfrentamento à violência contra a mulher também, né, Angelita? Você ainda tem conduzido pesquisas nesse sentido? Fernanda, só me permitir um adendo, até para em cima da sua pergunta. Uma das grandes marcas que eu vejo de uma universidade pública para uma particular, porque a particular ela fica no ensino. De graduação. Né? E a universidade pública ela trabalha o tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão.
Então, aproveitar um ensejo da questão da pesquisa, como que está a pesquisa e extensão do UFG também? Tá bom. São 2 perguntas aqui, eu vou tentar. E aí nós falamos que é ensino, pesquisa, extensão e arte, porque assim, a melhor escola de arte e música da região também está aqui em Goiás, bacana, né? Muito hein? bacana a arte, e nós queremos que a arte seja reconhecida como uma área de conhecimento também, uma área específica de produto específico. Como é que é essa relação? É uma relação muito forte, muito potente, né? A extensão, nós temos assim, nós fazemos, nossos projetos de extensão atingem mais de 120 municípios do estado de Goiás, né? Nós, assim, são muitas ações, eu não estou com o relatório ainda de 2024 para apresentar para vocês, estamos terminando o relatório, mas é um impacto extraordinário os nossos projetos de extensão. Mas eu posso citar por exemplo, o Serof é um projeto de extensão que faz, de pesquisa, ocular, mas é um projeto de extensão e tem um impacto extremamente importante na saúde. Agora, com esse projeto, nas escolas, fazendo consulta de todas as crianças de escola pública no estado, nas 550 escolas estaduais do estado de Goiás, né? Escolas públicas. É uma universidade fora da universidade, atuando de uma maneira muito... Extrapolando os muros da universidade. A pesquisa tem um impacto importante e ela é fundamental. A graduação, ela sofre um bom impacto da pesquisa, isso qualifica a graduação, mas a graduação é fundamental para que a gente tenha gente pesquisando e para depois, na sequência. Então, ele é um sistema que funciona integrado e é necessário. Um dado importante, esse eu olhei agora do nosso relatório que vai sair agora. Só no ano de 2024, da pesquisa, nós, só de pesquisa e desenvolvimento e inovação, como o CEIA, por exemplo, que desenvolve soluções para empresas, a UFG captou 580 milhões só no ano de 2024. E essa captação, obviamente, é voltada para a pesquisa, para desenvolver o problema que a empresa apresentou, para desenvolver uma solução, para desenvolver uma pesquisa, por exemplo, de saúde, uma vacina. A UFG recebeu para isso. Captou 580 milhões. Né? Isso não quer dizer que entra no cofre, não é para a UFG, ela recebeu para desenvolver isso. Para você ter uma noção do tamanho, do impacto da pesquisa numa instituição como a Universidade Federal de Goiás. Né? Então, nosso orçamento discricionário é 125 milhões. O que sobra daquele 1 bilhão e 100 que eu falei é 125 milhões para a gente pagar a manutenção da universidade. E a pesquisa, o desenvolvimento de inovação, pesquisa e inovação para a sociedade, por exemplo, por convênios, 580 milhões. E as suas pesquisas seguem? E as minhas pesquisas seguem, inclusive, isso, foi bom você voltar aqui, né? Então, e aí como eu tenho feito agora, eu coordeno essa pesquisa de olho nas urnas, é uma pesquisa nacional, eu tenho 30 pesquisadores no país inteiro, nós estamos acompanhando e analisando agora os resultados das eleições de vereadoras, né, no país inteiro. E aí esse é um aspecto, né, analisando a violência política de gênero contra as mulheres e o impacto dessa violência na continuidade das que são eleitas, e na campanha, né, como a campanha é violenta, produz uma violência política de gênero e criar mecanismos e propor mecanismos, porque essa pesquisa é em parceria com o Observatório Nacional de Mulheres do Congresso Nacional, lá da Secretaria de Mulheres. E como enfrentar isso? Então, nós estamos nessa fase de relatório de análise dessa pesquisa. Além disso, eu tenho 10 orientandas, mestrado e doutorado, e todas elas pesquisam alguma coisa em torno algum tema envolvendo a questão da violência contra as mulheres. Então, eu tenho uma pesquisadora, uma doutoranda que pesquisa as mulheres que trabalham nos cárceres femininos, né? E agora vendo a violência contra as apenadas, o feminicídio em Goiânia, enfim, são todas essas pesquisas, elas são importantes para mostrar para a sociedade o tamanho do problema, onde temos soluções e onde ainda não temos soluções, para a gente pensar quais são os mecanismos. Por exemplo, nós precisamos atualizar o Código Penal brasileiro, que é absolutamente misógino e machista. Ele tem toda uma estrutura de lei lá dos anos 40 que é machista, por exemplo, e a mulher que é vítima de violência, pelo Código Penal, quando ela é ouvida, ela é transformada em ré.
né? Ela acaba sendo uma... Então, são questões que nós precisamos olhar para elas, entender, desenvolver, apresentar os problemas para que a gente possa ir alterando pouco a pouco, porque não se faz tudo de uma vez, a realidade que é tão dura, que é tão adversa para as mulheres, sobretudo no espaço público, né? Angelita, obrigada. Obrigada. Tá vendo? Quando a gente falou lá atrás que eram 50 minutos, a gente pensa que é muito, né? Mas dava para emendar em outro, não dava? Eu tenho assunto aqui para... Eu não duvido, porque ela é boa de prosa, viu, Fernanda? Obrigada, viu, por dispor do seu tempo para vir conversar com a gente sobre temas tão relevantes. Eu que agradeço demais, Fernanda, muito bom te ver aí com o seu look aí, quase para sair da barriga. Márcio, prazer, muito obrigada pelo convite, e fico aqui, e eu vou repetir aqui, Márcio, como é que a gente faz para chegar lá na Rádio UFG? Olha, gente, olha o nosso programa sendo transmitido na Rádio UFG, que maravilha, vai dar certo, vai dar negócio. Vai dar negócio. Meu sonho de consumo. Vambora, gente? Vambora, gente. Obrigada, então, Angelita. Márcio, até a próxima. Até mais, gente, valeu. Tchau, tchau.